A paz do Senhor. Que bom poder ter mais um tempo da gente se assentar, ler a palavra e refletirmos em mais um dia para mais um propósito. A todo tempo que o Senhor nos dá como um momento de reflexão, de discernimento, de entendimento da sua palavra, o propósito de Deus é nos conduzir para o centro da sua vontade. E em todos esses devocionais, dia após dia, o Senhor tem manifestado a sua direção, o seu querer, a sua palavra ao nosso coração. E eu quero te convidar mais uma vez a mergulharmos em uma reflexão e pensarmos como a nossa vida em Cristo está sendo vivida. Quais propósitos, quais caminhos, quais desígnios nós estamos dizendo sim para o reino dos céus e nos colocando à disposição para então manifestar tudo aquilo que Deus espera que nós manifestemos. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi, eu já escutei, quantas vezes fui perguntado sobre uma coisa que os cristãos muito desejam aprender, que é sobre maldição hereditária. Sabe quando lá em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, quando o Senhor diz que Ele visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Bom, eu também preciso te lembrar que o mesmo texto diz assim, que Deus visita e abençoa a vida dos filhos até a milésima geração. Ou seja, a Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso que abençoa. Ele é um Deus zeloso que guarda, que tem misericórdia até a milésima geração daqueles que o amam e o buscam. Bora, se essa é uma verdade, eu preciso fazer você lembrar. Se possa muitas pessoas dizerem que existe uma maldição hereditária, eu também preciso te fazer uma pergunta. Você conhece as bênçãos hereditárias da sua família? É sobre isso que eu quero falar com você. Sabe que existe uma coisa em nós que talvez seja muito difícil ou pouco nós vivemos, que é sabermos as bênçãos hereditárias que as nossas famílias receberam. Qual foi a palavra de Deus que o meu pai, o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, seja lá a linhagem de cristãos, daqueles que conheceram Cristo, quais foram as palavras que Deus liberou sobre eles? Quais foram as palavras que do céu vieram? Quais foram as palavras que eles carregam em si? Qual a linhagem sacerdotal e espiritual? Deus já falou com os nossos pais, com os nossos avós, enfim, com toda aquela manifestação de consanguínea que nós temos. E além do mais, se Deus está falando conosco, qual a herança que nós deixaremos para os nossos filhos, para os nossos netos e nossos bisnetos? Sabe que eu quero aproveitar a manhã de hoje para falar exatamente isso com você. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu quero ler com você uma das coisas que eu acho mais fantástica na Bíblia. Em muitos e muitos textos, e eu posso escolher diversos deles, mas eu quero falar com você hoje a respeito de um texto que está no livro de Esdras, capítulo de número 8. Eu gosto e vou citar ele porque ele faz muito sentido para mim. Esdras 8, versículo de número 1, diz assim: estes são os chefes das famílias e dos que com eles foram registrados, os quais saíram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. E a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 14, ele vai citando descendente por descendente, descendente por descendente, sobre todas as casas, sobre todas as famílias. E aqui eu quero dizer a você, uma das coisas que aquele povo hebreu tinha como costume era guardar a linhagem sacerdotal que ocupava. É claro que o texto de Esdras, ele está nos dando um prisma daqueles que vão voltar para restaurar a sorte de Jerusalém, mas principalmente a adoração no templo. Ou seja, ele está convocando os sacerdotes, os levitas, os adoradores, aqueles que se colocariam em pé e levariam a adoração no templo para que o nome do Senhor fosse glorificado. E então, Esdras faz questão de contar sobre a família de cada um dos principais, para que ele pudesse saber quem era quem, qual era a lembrança, qual era a memória, qual era a linhagem e de onde
ou que casa representava. É tão interessante esse texto que ele para perguntar aonde estão aqueles da casa de Levi. É tão interessante esse texto porque ele faz questão de mencionar todas as principais tribos de Judá. É tão interessante esse texto porque cada homem sabe de que linhagem veio. E é para isso que eu estou falando com você hoje. Eu preciso que você também traga à memória quais foram as promessas que Deus falou contigo. Mas também já foi atrás para ouvir quais foram as promessas que Deus falou aos teus pais, das quais você talvez não esteja vivendo. Quais foram as promessas que Deus liberou pelos seus avós, das quais você hoje talvez não esteja sequer tocando. E é isso que eu quero dizer a você. Se você não está vivendo cada palavra que Deus já liberou ao respeito da sua casa, da sua família, não pense que apenas as maldições podem acompanhar uma família. Lembre-se que o mesmo Deus que disse que visitaria a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração também disse que a partir daqueles que o buscassem e o temessem, ele também abençoaria até a 1000ª geração. Portanto, existem bênçãos contidas no céu, guardadas ao meu e ao teu respeito, que estão esperando que talvez eu e você nos posicionemos no Senhor, nos coloquemos na brecha, nos levantemos para que o Senhor possa vir e operar com graça, bondade e misericórdia sobre tudo que nós temos, carregamos e transportamos. Sabe por que eu gosto desse texto? Porque ele me faz refletir. Quais foram as palavras que Deus já liberou aos meus antepassados? Quais coisas eu vivo, não porque eu as provoquei, mas porque o Senhor deu a cada um deles, porque provocaram o céu em algum lugar. E talvez você possa parar no meio desse devocional e dizer: não, pastor, eu não me lembro nada disso porque talvez os meus antepassados não serviram a Cristo. Então me deixa dizer uma coisa, está na hora também de você entender que você é um provedor de promessas. Sim, cada palavra que Deus liberará ao teu respeito, ela ecoará não apenas sobre a sua vida, mas também sobre todo o legado espiritual que você pode transportar e deixar de legado de futuro para os teus filhos, para os seus netos, para toda a tua descendência. É por isso que eu falo que esse assunto é muito importante. Saber qual palavra o Senhor já liberou a nosso respeito e qual palavra Ele está liberando nesse tempo. Porque certamente a nossa vida, a nossa família serão benditas no Senhor. Ele já disse isso a Abraão e essa é uma promessa que vale para cada um de nós, para todos nós que somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros com o Pai. Ele diz então a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esta promessa é uma promessa antiga, mas não está morta, está viva, disponível para todo aquele que crê em Cristo e sabe que foi feito Filho de Deus. Bom, se essa promessa vale para você, imagine quantas outras não existam ao teu respeito, das quais você jamais lutou ou sequer tem percorrido para buscá-la. Talvez seja a hora de se levantar, se posicionar e viver algo muito maior no reino dos céus. Eu espero que essa palavra faça sentido ao teu coração. Eu te convido, querido, a mais uma vez compartilhar essa palavra com alguém, produzir e levar com que essa semente possa tocar mais e mais vidas, não porque nós queremos ficar conhecidos, mas sim que a palavra do Senhor possa percorrer uma maior distância e alcançar mais corações. Deus te abençoe e tenha um dia bendito no Senhor.